Vamos orar pela palavra. Deixa eu pegar o meu notebook aqui. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha edificando tua igreja, nos dando discernimento, Senhor, e nos dando sabedoria. Amém. Amém, irmãos. Continuamos os nossos estudos no Evangelho de São Lucas, nossa exposição bíblica. Esse evangelho tão importante. E uma coisa tem me chamado a atenção é o cuidado de Cristo com as mulheres e com os necessitados. Por que eu falo isso? Veja, os fariseus chegavam ao absurdo de orar da seguinte forma: Deus, obrigado, deixa eu pegar minha água, porque eu não nasci nem gentil e nem mulher. Eles chegavam a questionar se mulheres poderiam ter alma. E quando Jesus vem à Terra, outro detalhe, na cultura judaica, baseada numa visão distorcida do Antigo Testamento, quem tinha dinheiro era abençoado por Deus. E quem não tinha dinheiro era falta de bênção. E aí você vê o Filho de Deus vindo à Terra e o foco do seu ministério eram justamente os mais necessitados, que quem eram? As mulheres, as viúvas e os pobres. Inclusive, na última exposição, João o Batista pede confirmação se Jesus era o Cristo, e a resposta de Jesus, apontando para o livro do profeta Isaías, tratava de versículos que falavam exatamente do auxílio aos necessitados. Lembrando que quando eu lido com textos como esse, eu preciso tomar muito cuidado sobre a questão social da igreja. Por quê? Porque hoje em dia invadiu a igreja de que a igreja tem que fazer obra social como se fosse um governo público. Isso não emana da Bíblia. O dinheiro da igreja tem que ser administrado pelos diáconos através do dom de socorro. E o dom de socorro manda o seguinte: primeiro, honrar pai e mãe. Crente que é crente não deixa pai e mãe passar necessidade. Não estou falando de viagem boa, roupa boa, comida boa. Necessidade. Segundo, crente sustenta a sua família. Terceiro, o alvo do serviço social da igreja são os da própria igreja local, em primeiro lugar. Em segundo lugar, igrejas próximas, direcionado pelo Senhor, igrejas que você tem contato. E aí, se orientado pelo Senhor, você pode usar o dinheiro no trabalho social geral. Lembrando que você dá sopa, você dá comida e não evangelizar, está errado, porque você está mandando a pessoa para o inferno de barriga cheia. Então, toda função é glorificar o nome de Deus. E o nome de Deus é glorificado quando o evangelho é anunciado. Lembrando que a Bíblia traz uma orientação: quem não trabalha não come, não coma. Se a pessoa deliberadamente não trabalha, você tem que tomar muito cuidado, aquela pessoa não deve receber auxílio da igreja. Isso causa muito problema, isso causa muita coisa, mas o meu papel aqui é expor o que as Escrituras ensinam. Não é agradar nem A nem B, apenas expor o critério bíblico para o socorro. Então é muito importante isso, porque a gente vê nas igrejas, eu já passei em estruturas que se o cara tinha que ser espiritual, tinha que fazer obra social. E você virava à torta e à direita, as pessoas falavam: nossa, eu não vejo a hora de levar sopão para os mendigos. Veja, levar sopão para os mendigos é o pessoal do ministério exerce a salvação.
que levava sopa, sabão e salvação, 3 S's. E procurava recuperar a dignidade das pessoas através do Evangelho. Esse é o padrão bíblico. Então, assim, isso causa muita estranheza nas pessoas. Mas é o padrão bíblico. Então, sempre que você se aproximar das histórias bíblicas, lembra. Primeiro, família. Segundo, pai e mãe. Terceiro, igreja local. Quarto, igreja do Senhor. Quinto, se guiado por Deus. Por que eu falo se guiado por Deus? Às vezes aquela localidade está debaixo de juízo. Os irmãos concordam que todos os juízos que vêm sobre o planeta são dados por Deus? Satanás tem poder de mandar juízo? Não. Satanás é criatura. Satanás não é criador. Aí você pega o dinheiro que Deus colocou no seu bolso para você usar segundo a vontade dele e usa para interferir no juízo dado por Deus. Percebe a seriedade de orar? Como você tem que orar para ver o que você vai fazer com o dinheiro que Deus te deu? Esse é o padrão bíblico. Irmãos, vou falar uma coisa. Eu estou arrumando um monte de problema de falar isso, com certeza. Mas o meu papel, com todo respeito a quem pensa diferente, é refletir aquilo que nós vemos nas Escrituras. Amém? Amém. Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 8. O versículo 1 diz assim: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas... Olha os erros de falha técnica. 17:27 toca um alarme, misericórdia. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Qual é o quadro aqui? Jesus está viajando pela Galileia, pregando de cidade em cidade. Irmãos, obra de Deus custa. A maneira de Deus agir aqui na terra é através da oferta do seu povo. Pode até usar oferta de incrédulos, desde que seja uma oferta isenta, sem compromisso. Entendeu? Não vejo problema em incrédulos investirem na obra, desde que não tenha rabo preso com ninguém. Entenderam a diferença? Mas assim, no caso aqui é uma coisa curiosa. A Bíblia nos ensina que o principal sustento do ministério de Jesus e dos apóstolos vinha de mulheres. E mulheres de uma posição social elevada. Por quê? Porque eu tenho que ter grana para doar. Simples assim. Eu tenho que ter dinheiro. Naquela sociedade havia pessoas que a doação delas ia ser que nem da viúva pobre, 2 moedinhas, porque se ela desse mais, nem comia. Entendeu? Lembra que a oferta bíblica é constante, proporcional e de bom grado? Entendeu? Isso aqui causa muita estranheza. Porque tem gente que tem dificuldade com isso aqui, mas veja, a Bíblia não vê nenhum problema. Outro detalhe importante. A Bíblia fala que foram expulsos 7 demônios de Maria Madalena. Isso nos mostra que uma pessoa pode estar possessa de mais de um espírito maligno. Como que isso é possível? Espíritos malignos não têm corpo. A possessão é no homem invisível,
que ora a Bíblia chama de alma, ora a Bíblia chama de espírito, mas os dois são a mesma coisa, são o homem invisível. Essa possessão é de um ser espiritual. Ela não acontece no corpo, embora textos bíblicos nos mostram que os demônios podem dominar o corpo. E isso é amplamente comprovado na Bíblia. Mas essa situação dessa mulher aqui é terrível. Maria Madalena tem uma situação terrível. Alguns querem dizer que a prostituta da passagem passada, que ungiu os pés de Jesus com perfume, é Maria Madalena. Eles estão errados. Isso é uma visão que vem do catolicismo romano. Um papa, um dia lendo a Bíblia, deu um trelelê, e ele disse, a mulher aqui é Maria Madalena. Isso não vem do protestantismo, nunca foi uma visão protestante, você não tem base bíblica para dizer que aquela prostituta era Maria Madalena. A única coisa que a Bíblia ensina é que ela possuía 7 demônios. E eu vou falar uma coisa para você. Ser possesso de 7 demônios já tem problema o suficiente que não precisa nem ser prostituta para ter problema. Entenderam? A situação é degradante. Por isso, a igreja tem que se esmerar. Sempre que surgir oportunidade, é ministério da igreja expulsar demônios. É papel do crente, habitado pelo Espírito Santo, dar uma palavra de ordem e mandar sair, em nome de Jesus. Lembrando que expulsar um demônio é uma coisa, libertação é outra completamente diferente. Por quê? Porque a libertação só acontece quando a pessoa nasce de novo. E em consequência disso, ela crê em Cristo. Em consequência disso, o Espírito Santo o Espírito Santo habita nela, porque ela é batizada no Espírito Santo, ela é imersa no poder do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo limpa a casa, nunca mais volta. Isso explica o caos neopentecostal. E quando eu falo de neopentecostal, de uma maneira muito genérica. Estou falando de entrevista com vampiro. Essas igrejas e os cultos viraram show. Não quero colocar todo mundo no mesmo saco. Tem que ter cautela quando vai falar da noiva de Cristo. Ninguém fala da esposa de Cristo. Cuidado quando você fala da esposa dos outros. Entendeu? O que eu chamo de caos neopentecostal é entrevista com vampiro. É gente que toda hora vai no culto, cai duro e demoniado, virando os olhos, eu vou matar ela, sabe? E aí a turma dá microfone pro diabo. E aí passa 3, 4 cultos, a pessoa volta. Volta por quê? Porque não libertou, só expulsou o demônio. Um crente habitado pelo Espírito Santo, se dá uma palavra de ordem para o demônio sair, o demônio é obrigado a sair. Não por causa do crente, por causa de quem habita no crente. Então esse é um dos ministérios da igreja, é um dos milagres mais espetaculares que tem. Se um dia acontecer com você, se firme em Jesus, fala, ó, fica quieto e sai agora da pessoa em nome de Jesus. Vai falar, sai, mandei sair, fica quieto, em nome de Jesus. E você vai ver que vai sair. Entendeu? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o ser humano, feito em mais semelhança de Deus, é degradado quando possesso por um ser imundo que nem um espírito maligno. Nós não podemos conviver bem com isso. Não podemos, é indigno. Jesus veio para realmente dar autoridade à sua igreja para executar esse ministério. Amém? Amém. Vamos avançar. Versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada,
e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, sempre que Jesus fala alguma coisa do tipo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é um chamado a você prestar atenção e meditar naquilo que está sendo falado. Equivale à mesma coisa, guardado a sua posição. Quando o Antigo Testamento fala, assim diz o Senhor, é a mesma consequência. E aqui Jesus está propondo uma história super comum. Como é que eram os campos ali, irmãos? Israel é pequeno. Se eu não me engano, o estado do Espírito Santo é bem maior que Israel. Você atravessa Israel numa viagem de 400 quilômetros, de norte a sul. E acho que não chega a 250, de leste a oeste. Eu não sou nenhum especialista em Israel. Talvez o pastor Luiz Saião possa explicar melhor do que eu, bem melhor. Mas é pequeno. Então os campos lá são limitados. Primeiro, é deserto. Segundo, são pequenos campos divididos por ruas. Então o semeador saía lançar semente. Só que ele não podia controlar, por causa do vento, exatamente onde a semente ia cair. Então ela caía no campo fértil, ela caía à beira do caminho, ela caía no solo pedregoso, porque ele não sabia se tinha pedra embaixo. Então a história que Jesus está contando aqui é bem simples. Ele fala, o semeador saiu a semear. E ele encontrou 4 solos diferentes. É exatamente isso que Jesus está falando. E a turma, todo mundo entendeu. Por que é importante isso? Irmão, quando você for falar do Evangelho, use palavras simples. Peça a Deus estratégias simples. Use palavras que a pessoa possa entender. Você não tem poder de converter ninguém. Mas você pode apresentar o Evangelho de maneira simples. Vou te dar um exemplo. Fulano, você nunca errou? Lógico que errei. Eu falei, então, Jesus veio para mim e para você, porque eu também errei. Não existe ser humano que não erre. O legal da Bíblia é que ela começa assim, todo mundo errou. Você vai falar, querido, como dizia Agostinho, nas suas confissões. Misericórdia, irmão. Nós não temos poder de salvar, mas você não precisa atrapalhar, né, o Evangelho. Amém? Vamos avançar. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é essa? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Irmãos, olha que interessante. Jesus aqui vai fazer uma afirmação que vem lá de Isaías, capítulo 6. E em Isaías, capítulo 6, essa frase é completada com o seguinte texto, e não creiam, e não sejam salvos. Olha que sério. Irmãos, os incrédulos têm má vontade de ouvir a Cristo. A Bíblia nos explica, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. O papel do ser humano é resistir a Deus. Discurso de Estevão para o Sinédrio. Vós sempre resistis ao Espírito da graça, ao Espírito do Senhor. Pastor, peraí.
Mas o pastor me explicou que Deus salva através da graça irresistível. Sim! Por quê? Porque o ser humano é tão rebelde, o ser humano é tão duro. Porque se Deus não operar de uma forma especial, se Deus não operar de uma maneira através de uma graça irresistível, ninguém é salvo. Por quê? Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Sempre que o evangelho é pregado, existe um chamado real para a pessoa reconhecer os seus pecados. Crer em Cristo, se arrependendo e andando em novidade de vida, sempre que o evangelho é pregado, existe esse apelo. Porém, só vão responder a esse chamado os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que na eternidade passada tiveram seu nome escrito no livro da vida para serem filhos do Altíssimo. Não é por obras, não é por ser bom, não é por ser diferente de ninguém, é pela graça. Pastor, eu quero mais informação. Não tenho. A Bíblia não fala. A Bíblia fala apenas o seguinte: Deus elegeu na eternidade passada, Ele salvou. E não é por mérito humano, é presente dele. Eu vou até onde a Bíblia fala. E vou te falar uma coisa. Se você perguntar para qualquer crente, nascido de novo, perguntar quem te salvou, ele vai responder, foi Deus. Por quê? Porque se Deus não abrisse meus olhos, eu jamais seria salvo. Todos os crentes que eu conheço, de qualquer vertente teológica, nascido de novo, que você pergunta quem salvou você, ele vai responder com toda a sua força, com toda a sua vontade, foi Deus, porque eu estava cego. E se Deus não abrisse meus olhos, eu não veria. Glória a Deus por isso. Então, assim, essa discussão, calvinismo, arminianismo é importante? Mas mais importante é você pregar a Bíblia. E a Bíblia nos ensina que lá na eternidade passada, Deus elegeu. A Bíblia nos ensina que os seres humanos sempre resistem a Deus. Mas essa Bíblia também nos ensina que o que Deus quer fazer, Ele faz. Então Ele envia a sua graça irresistível, que é poder de Deus. É um poder tal, comparado à criação do Gênesis. Entendeu? Onde havia um caos. É comparado àquilo. E Deus tem que trazer vida para o morto. E a consequência de Deus trazer vida para o morto é uma só, vai passar a amar Ele. Simples assim. Então não complique. Quando alguém conversar com você, fala o seguinte, foi Deus que nos salvou, concorda? Concorda, então vamos agradecer a Ele, vamos viver para Ele, acabou. O resto é teologia. O resto é banco de igreja. Que você vai saber, vai desenvolver o pensamento correto através dos anos. E jamais trate quem tem uma visão um pouco diferente, como se não fosse irmão. Tem muita gente que não pensa dessa forma, ou nem para pensar no assunto, que é muito mais crente do que eu. E muito mais crente do que você. Ele só está equivocado em algumas visões, ou precisa parar para pensar no assunto, ou precisa alguém explicar os motivos. Como dizia Whitefield, o grande pregador calvinista. Whitefield, você vai ver John Wesley no céu? Ele respondia, eu acho que não. Por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus, e eu vou estar tão longe de Deus, que é capaz de eu nem vê-lo. E John Wesley era um arminiano, e o Whitefield era um calvinista. Fechou, nota 10. Eu queria estar lá, eu nem uso Instagram, eu queria estar no Instagram de Whitefield, só para encher de like ali. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vocês entenderam que existe pessoa que o evangelho é pregado para juízo? Jesus falou e sabia que eles não iam crer. Jesus falou e sabia que eles estavam perdidos no seu coração endurecido. Coração de pedra, que a Bíblia chama.
Por isso, irmão, não fique decepcionado. Vai ter gente que você vai falar. E a pessoa vai ficar mais encapetada ainda. Vai piorar. Como eu costumo dizer, o capeta vai ficar endemoniado. Entendeu? O dia que acontecer, você vai lembrar de mim. Por quê? Porque o mesmo evangelho é o bom perfume de Cristo para os que se salvam. Porém, é cheiro de morte para os que se perdem. Esquece essa história que Deus quer salvar todo mundo. Se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele salvaria todo mundo. Ele é Deus. Agora, eu não sei te explicar pela Bíblia como funciona. Eu só sei que Ele elegeu e não foi porque eu era bonzinho. Não teve mérito nenhum meu. O meu mérito foi o pecado. O mérito dele foi fazer toda a obra, inclusive dar a fé. Amém? Isso é uma afirmação que você pode aferir na sua vida. Tenta lembrar. Até o dia do seu novo nascimento. Você nunca se entregou para valer a Cristo. A valer, estou falando ali. Nunca. O dia que você nasceu de novo, a consequência foi amar a Deus. Amém? Vamos avançar. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Até aqui, veja que interessante. Jesus vai começar a explicar a palavra. Por exemplo, uma pessoa vem para a igreja, ouve a pregação. Irmãos, a palavra de Deus carrega poder. Aí a pessoa ouve e ela para pensar naquilo. Aí ela sai da igreja. Assim que ela sai da igreja e chega em casa, tem um amigo lá com o carro parado, uma caixa de cerveja, um saco de carvão e 3 quilos de carne. Pronto, roubou a palavra. Começou a festa, abriu a primeira latinha, já era. Já ficou tudo para trás. Entenderam como é que o diabo rouba a palavra? Nós temos alguma dificuldade para comprovar que o diabo, como ser, pode entrar na mente da pessoa e roubar a palavra. Nós temos uma dificuldade de comprovar isso diretamente. Agora, nós temos um texto na Bíblia onde mostra que o apóstolo Pedro, que na época não era habitado permanentemente pelo Espírito Santo, grava isso, ele recebeu uma influência de Satanás tal que Jesus falou: arreda-te, Satanás, não tem parte comigo. Agora, é uma circunstância especial. Agora, aqui a parábola está falando de incrédulos. E a Bíblia chama os incrédulos de filhos do diabo. A Bíblia também fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. A Bíblia também fala que o papel do incrédulo é resistir a Deus. Percebe? Tudo se amarra. Mas tem gente que começa a ouvir a palavra de Deus, ouve com alegria. Na primeira circunstância, o diabo já rouba. É o termo que Jesus usa. Se Jesus usa o termo diabo levou, é que é o termo correto. Agora, quem ele usou, Jesus não fala. Se Jesus não fala, fica quieto você também. Melhor. Entendeu? Vamos seguir. Versículo 13. E os que estão sob a pedra, estes são os que ouvindo a palavra e a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinho. Estes são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Isso aqui é o seguinte, irmãos. É a chamada fé nominal. A Bíblia nos mostra que tem pessoas que têm uma fé temporária.
essa fé não vem de novo nascimento. Porque a fé que provém de novo nascimento é definitiva. Essa fé vem de um conhecimento mental. Porque a pessoa não é burra. Ela ouve o evangelho, ela entende. Ela olha para a vida dela, ela vê pecado. Ela enxerga Jesus como Deus. Fala, não, legal, eu quero. Só que, irmãos, a distância, piadinha de crente, entre o céu e o inferno é 2 palmos. Entre a mente e o coração. Por quê? Porque se Deus não tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, aquela pessoa só vai ter uma fé intelectual. E aquela fé intelectual não pode salvar. É o que está descrito em Hebreus 6, que nós vamos dar uma olhada rápida no final do texto. Hebreus 6 caminha por esses princípios. Mostra ali uma pessoa que teve contato com a fé cristã. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas coloca na cabeça, de uma vez por todas, que nem todo mundo que está dentro da igreja nasceu de novo. Nem todo mundo que diz que é uma Cristo nasceu de novo. Por isso que o diabo, de tempos em tempos, vem empurrar a porta no ponto fraco. Porque o diabo não sabe se você é um novo convertido. Agora, Paulo, ele sabia. Porque Paulo tinha fruto. Por exemplo, uma pessoa que é usada por Deus para acontecer o milagre da expulsão de demônios. Um milagre de Deus, não da pessoa. O diabo sabe que ela é habitada pelo Espírito Santo. Porque só pelo poder do Espírito Santo pode acontecer isso. Agora, todo mundo aqui, quem já expulsou o demônio? Muito poucos. E tem outros sinais. Estou usando esse exemplo que é mais fácil de entender. Já toquei no começo do assunto. Mas assim, o diabo, quando olha para dentro da igreja, ele vê um monte de gente cantando hino, carregando Bíblia. E vê um monte de pecador. Normal, bem-vindo à igreja. Só que aí o que acontece? Ele vem para tirar fora. E aí o que acontece? O diabo tenta para arrebentar. Deus não tenta ninguém, mas isso não quer dizer que a nossa fé não é provada. Ao contrário, Tiago nos explica que nós vamos passar por provações. E quando você passa por provações, você é bem-aventurado, porque sua fé vai crescer. Mas o mesmo Deus que manda provações, manda o escape. Porque Ele é o Deus que te deu o presente da vida eterna e que vai te levar até o fim. Nem que para isso Ele tenha que recolher você antes do tempo. Entenderam? A seriedade que é servir a Deus. Por isso que a Bíblia fala, vejam como vocês andam. Entenderam? Isso explica a tentação, irmão, vigia. Outro detalhe, se você for nascido de novo e for tirado da igreja, o diabo acabou de levar seus 2 fuzil automáticos AR-15. E você está no meio de uma guerra sem nenhuma arma. E está no meio do fogo cruzado entre a igreja e o diabo. Já pensou que legal? Exército de drone voando, você não tem um palito de dente. É a pessoa que está fora da igreja. Entende porque o diabo tenta tanto? Porque se ele tirou você da igreja, ele tirou seu centro operacional. Porque é na igreja que acontece o fluir da vida do Espírito, é na igreja que acontece o edificar vindo do Espírito Santo, é na igreja que acontece a comunhão. Não existe outro lugar para acontecer isso. E tem gente que se acha esperto, que se acha maduro e fala, Deus não tem CNPJ. É, realmente Deus não tem, mas a sua igreja na terra tem. Entendeu? Então cuidado. Você vai ser provado. Mas Deus
vai fazer com que você permaneça até o fim. Agora, vigia, né, meu irmão? Veja, Deus é soberano, mas a Bíblia e um monte de texto manda você vigiar, manda você perseverar, manda você buscar o que é bom, manda você se santificar. Se a Bíblia manda, o que é para fazer? É para fazer, pô. Para com essa mania de pegar modelo teológico e querer enfiar no texto bíblico. Ah, mas o irmão não crê em segurança e salvação? Creio. Ah, mas e o texto que a Bíblia manda perseverar, o que eu faço? Eu persevero todo dia, igual um doido. Não sou maluco. Se a Bíblia manda fazer, eu faço. Só que eu não confio em mim. Eu confio naquele que é poderoso para me fazer permanecer até o fim. Estão entendendo o que é Bíblia? Isso é Bíblia. Agora, no modelo teológico que nós defendemos, nós vemos a verdade bíblica da segurança de salvação. Irmãos, na boa, não é calvinismo, é Bíblia. Para com a mania de querer dar nome bíblico para modelo teológico. A Bíblia fala: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso não é Calvino, isso é Jesus Cristo. E ó, irmãos, eu acho Calvino mó barato, tá? Também volto a curtir. É nota 1000. Pena que não é perfeito, mas é nota 1000. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmãos, o crente verdadeiro dá fruto. Que fruto? Primeiro, de arrependimento. Segundo, de transformação e santidade. Terceiro, fruto na igreja. Quer fazer um teste de salvação? Vê se você tem esses 3 frutos. Se está faltando um deles, no mínimo, você está com enfermidade espiritual. Se arrepende, bota a cara no pó e começa a dar fruto. Simples assim. Nossa, o pastor foi duro. Não, não fui duro, fui bíblico. João Batista foi bem mais duro quando pregou isso aí. E nós aprendemos junto, né, Claudinho? Amém? Irmão, se você não tem arrependimento de pecado, se você não busca transformação pessoal e vida de santidade, e se você não dá fruto nenhum no Evangelho, você precisa repensar a sua vida cristã. Porque corre o risco de você ser um carregador de Bíblia, cantador de hino, que assim que morrer aqui vai acordar no inferno pela eternidade, porque nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo dá fruto. Isso é o que o meu Jesus ensina. Amém? Lembra do travesseirinho? Pastor Maurício, ô Senhor, pisei na bola hoje. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Entendeu? Palavras como essa, para você parar para pensar, Senhor, e aquela história lá de fruta, hein? Aquele teste de salvação que o pastor falou. Irmãos, abre o jogo. Deixa de ser religiosão com Deus. Deus é seu pai. Conversa com ele, ora. E pastor, estou errado. Amém. Deus é o maior especialista em ser Deus e ser misericordioso que eu conheço. Chega e fala, Deus, estou errado, me ajuda. Resolveu, você vai ver a graça de Deus agir. E você fortalecido no Senhor começar a mudar. Mas tem que querer, né? Porque senão Deus vai ser obrigado a amarrar você numa caminhonete, levar arrastado até Paranaguá, fazer a volta, voltar arrastado e jogar aqui na frente da igreja. Aí você vai ver o que é quebrantamento. Aí você vai ver o que é arrependimento e pecado. Precisa. Não, né? Amém? Vamos lá, 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Aqui Jesus inicia uma nova parábola, a parábola da candeia. O que é a candeia? Uma lamparina antiga a óleo. Jesus aqui falou óbvio, olha, você pega uma candeia, você põe ela num lugar que pode iluminar o maior lugar possível. Todo mundo entendeu. E aí ele continua, 17.
Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. O que Jesus está falando, irmãos? Mais ora, menos ora, toda obra será revelada. Seja obra de salvação, seja obra de pecado, seja obra de juízo. Não há nada que vai ficar oculto. No tempo apropriado de Deus, ele traz a luz. 18. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Irmãos, nossa tradução é a mais rica nesse texto. Porque até ao que parece ter, porque veja, Jesus é claro. Se você tem um pouquinho, o que é? Vou dar um exemplo, novo nascimento. Habitar interior do Espírito Santo. Fui convencido do meu pecado, da justiça e do juízo. Cria em Cristo. Você tem. Vai receber mais. Agora tem gente que parece que tem, mas nunca teve. Até esse que parece que ela tem, vai ser tirado. Sempre lembrem dessa palavrinha na tradução. Ela está no original, ela está na maioria dos manuscritos. Entendeu? Então você pode confiar no texto. Aqueles que um dia se disseram cristãos e estão vivendo hoje uma vida de pecado e não aconteceu nada para eles, não teve disciplina de Deus, não teve nada, provavelmente ele nunca foi salvo. E o destino dele é o inferno. Irmãos, uma pessoa que sai da igreja só tem 3 destinos. O da caminhonete até Paranaguá, entendeu? Ficar doente ou alguma outra coisa e morrer, Deus recolher, se ela é salva. E o terceiro, não vai acontecer nada, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aí é inferno. Entendeu? Então, cuidado. Cuida do que Deus te deu e pede mais. Vamos seguir. 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O que Jesus está fazendo aqui? Está sendo grosseiro? Não. Está sendo estúpido? Não. Por quê? Porque grosseria e estupidez é pecado e Jesus não tem pecado. Genial esse raciocínio teológico, hein? Óbvio, Jesus nunca pecou. Então o que ele fez aqui no contexto foi certo. Estou errado, irmãos? Se Jesus nunca pecou e ele falou dessa forma, ele agiu certo. Vamos tentar aprender o que Jesus está falando? Jesus está falando uma coisa simples. A coisa mais importante na sua vida é sua família espiritual, não é sua família física. Simples assim. Não tem outra interpretação. O problema é que o evangelho que pregaram para você coloca a sua família pessoal no lugar da família de Cristo. E aí você vai viver uma vida cristã com pneu murcho. Quem já dirigiu o carro com pneu furado? É terrível. Ou quem já andou, vou dar um exemplo melhor, quem já andou numa bicicleta que o pneu estava murcho? É terrível. É o crente que não reconhece que a família verdadeira dele é a família de Cristo, formada pela igreja invisível. A igreja invisível se reúne na igreja visível, que somos nós. Entendeu? Lembra que Jesus falou, aquele que não deixar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Irmãos, cuidado. Tem muito crente que não idolatra a falsa senhora, mas idolatra o filho.
idolatra o emprego, idolatra a esposa, idolatra uma série de coisas. Qual é o melhor conceito de ídolo na Bíblia? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Irmão, Jesus foi super gentil com Maria no casamento de Caná, quando ele transformou água em vinho. Jesus sempre foi amoroso. Jesus aguentou sua família, quando alguns deles acreditavam que ele estava lunático. A família de Jesus achou que ele estava maluco da cabeça, está registrado na Bíblia. Eu também ia ficar olhando meio diferente se o meu irmão falasse que ele era Deus. Eu não tenho irmão, mas assim, diante dos sinais, você fala, opa, peraí. Entendeu? E Jesus foi paciencioso. Paciencioso no nível tal que 2 irmãos de Jesus, inclusive, foram escritores bíblicos, Tiago e Judas. Tiago, inclusive, assumiu a sucessão apostólica da igreja de Jerusalém. Tiago era presbítero da igreja. E no concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, a opinião final não foi de um apóstolo, foi de um presbítero. Eita Deus! Por isso nós defendemos que não existem mais apóstolos como os 12. Não existem apóstolos hoje. Pode falar o que for, não tem como sustentar na Bíblia. Às vezes a pessoa está enganada, ou a pessoa está querendo dizer, não, eu sou um enviado, plantador de igreja, ó, dá até para, pô, podia mudar o nome, né? Vamos ficar mais fácil? Tira esse nome de apóstolo, senão vou pensar que você é primo do Pedro. Irmãos, eu conheço um monte de igreja séria, um monte de gente séria que acha que esse título vale. Mas nós não podemos esquecer que existem pessoas sérias que podem estar sinceramente enganadas. Tem que separar, tem que ser cuidadoso. Não precisa ficar arrumando briga, mas se perguntarem, ó, a nossa posição é que não tem mais. A nossa posição é que seria melhor você ser tratado como um pastor, como um bispo. Usar o nome certo da Bíblia, que é presbítero. Pastor está mais para função. Entendeu? Então é isso. Vamos seguir. Versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse, pois, que até aos ventos e à água manda? E lhes obedece. Irmãos, cuidado com esse texto. Esse texto nos mostra uma coisa, Jesus é Deus. E ele tem controle da natureza. Nos mostra outra coisa. Se começar a chover granizo na sua casa, pode orar, Senhor. Se for da tua vontade, para com essa tempestade. Porque ele tem poder para isso. Agora não faça como eu já fiz e fui ensinado a fazer. Eu repreendo agora toda a tempestade. Fazer até cara de maluco da cabeça, sabe? É, porque aí tem mais valor, né? Entendeu? Aí eu descobri, falei, peraí, mas eu só tenho autoridade de repreender demônio manifesto. Mais nada. O resto é só Jesus pode fazer. Eu aprendi a forma bíblica, Senhor. Irmãos, quando choveu granizo aqui, que lambeu aqui, esse salão aqui foi pro vinagre, eu orei, Senhor, sendo a tua vontade, cessa todo mal. Fiz o que qualquer crente que confia no em Jesus faria. Eu já cansei de pegar a estrada, pegar uma tempestade e falar, Deus, se for da tua vontade, para com essa tempestade. Só que eu estava preparado. Se a tempestade não parasse, parar no primeiro lugar seguro, que é o posto de gasolina, não no acostamento.
Porque senão vem uma carreta, varre tudo. E aí vai culpar Deus da sua imprudência. Entendeu? Mas eu oro. Senhor, vem desfazer todo o mal. Eu confio. Por quê? Porque aqui Jesus autoriza isso. Ele pergunta, onde é que está essa fé de vocês? O que Jesus está querendo dizer? Rapaz, por que vocês estão com medo de morrer? Eu estou aqui com vocês. Para com isso. Onde é que está a fé de vocês? É fé em quê? Fé no Cristo, fé no Messias. Por quê? Porque existe um ensino mentiroso, dizendo que para Deus ouvir suas orações, você precisa ter fé. Se Deus não ouvir, é porque você não teve fé. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus depende da nossa fé para atender a oração. A Bíblia nos ensina que Deus só vai atender as orações que forem vontade dele. E acabou, seu papel é orar. O resto é com você. Amém? E dessa forma, nós terminamos essa passagem, onde Jesus tem mais uma manifestação espetacular, mostrando o seu poder, acalmando até os elementos do tempo, de maneira instantânea, de maneira espetacular. E isso é mais uma prova que Jesus é o Cristo. Isso é mais uma prova que nós precisamos obedecê-lo. Isso é mais uma prova que eu tenho que ser um terreno fértil. Vou usar as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que dentro da igreja tem esses 4 solos. Dentro da igreja tem gente que tem uma fé temporária. Dentro da igreja tem gente que tem uma fé que vai sumir rapidinho. E dentro da igreja tem gente que tem uma fé verdadeira. Isso explica tanta gente que sai da igreja. Entenderam? E eu creio que o reverendo Augusto Nicodemos está correto. E eu assino embaixo. Essa parábola é para ser atentada com a maior atenção. Que tipo de terreno eu sou para as verdades que Deus me ensina na Bíblia? Eu sou um solo fértil? As verdades da Bíblia produzem frutos? Ou eu sou casca grossa, obstinado, não tenho compromisso nenhum com o projeto de Deus na minha vida e quero viver minha vida muito bem, obrigado, da maneira que eu bem entendo, segundo aquilo que eu acredito. E Deus é meu servidor. Ele me serve, não eu sirvo ele. Tem crente. Tem crente nascido de novo, que não chega nesse ponto que eu estou falando. Mas em algumas áreas, chega bem perto. Não tem compromisso nenhum com a obra do Senhor na sua vida. Cuidado. Amém? Amém. Vamos orar?